CBN e a nossa língua portuguesa. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Eu liberei Cristiano logo porque o bichinho tava Eu vi. ruim, né? Tava ruim. Gripadíssimo. E você, na semana passada, eu ia comentar que você estava com a voz um pouco fanhosa. Eu já sou fanho e com essa gripe tava pancada, mas nada que um chá com limão, alho, gengibre e um pouquinho de mel não resolva, tá, Fernanda? É bom saber, é bom saber. Eu só tô pó nessa semana que antecede o Enem, mas graças a Deus não peguei gripe nenhuma. Você está o pó da gaita, né? Só o bagaço da cana. Estou mesmo, Aldo. Se você soprar muito forte aí, Não, vamos lá. Hoje é quarta, é a última quarta, né? Antes do Enem? Última isso, quarta. né? Muito Domingo, bem. 3 de novembro. Então, veja, para ratificar e tornar você ainda mais o pó da gaita, só o bagaço da cana, eu vou passar aqui e vou fazer algumas perguntas. Posso fazer ou não? Por favor, fique à vontade, fique à vontade. Aquela coisa de Murphy, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, né, Fernanda? Fernanda, vamos lá. O candidato ele deve aproveitar esses últimos dias para treinar redação ou não é uma boa ideia? Não, não é uma boa ideia. Há tão poucos dias do Enem, escrever não vai melhorar a qualidade do texto dele, pelo contrário, dificilmente ele vai ter um feedback desse texto, e isso gera ansiedade, dúvida, insegurança. Então, nada de escrever. Minha sugestão é que o candidato pegue as 2 últimas redações que ele produziu e dê uma olhada detalhadamente nas falhas que cometeu para evitá-las no domingo. E eu acho que essa é a grande dica nessa reta final, viu? Dá uma olhadinha no próprio texto e se comprometer a melhorá-lo no domingo, 3 de novembro. É porque quando você escreve, você lê uma vez, você nota algo errado. Você lê 2 vezes, você também nota algo. Cada vez que você vai lendo, você nota que pode melhorar, que você fez ontem. Tem essa coisa, né, Fernanda? Com certeza tem, Aldo. Olha, quem é perfeccionista, por exemplo, você já publicou, eu sei disso, porque eu tive a honra de ler livros seus, e aí, seu livro, Não, e aí... Publiquei, mas quem corrigiu o livro de cabo a rabo foi você, senão eu não iria publicar. Imagina, se você não corrigiu meu livro de cabo a rabo, eu estava lascado. Ai, meu Deus, foram tão poucas sugestões de alteração no seu texto, mas pouquíssimas, eu lembro. Você escreve bem, mas você sabe do que você fala, porque quem é perfeccionista, se pegar o próprio texto, vai querer sempre mudar. Então, assim, não tem texto perfeito. Às vezes, os perfeccionistas, eles só finalizam porque o prazo máximo chegou e pronto, né? Verdade. Agora, Fernanda, nessa coisa da redação, já que não é para estar treinando redação, qual é a importância para a redação de o candidato se manter, por exemplo, bem informado? A partir de agora, se ele já gosta de ouvir rádio, se ele já gosta de ver telejornal, de ler sites de notícias, o que ele deve... Qual é a importância disso, da atualização do candidato para a redação? Olha, Aldo, eu vou lançar um desafio aqui para mim agora com essa sua pergunta. Veja só, a gente está na quarta-feira, temos ainda o restante da quarta, quinta, sexta, o sábado todo e o domingo pela manhã. E o domingo pela manhã, né? Então, eu vou dizer a você que de hoje a 8, quarta-feira, quando estivermos comentando o tema da redação do Enem, eu vou mostrar que inúmeras matérias dos meios de comunicação, elas ajudariam muito o candidato a enriquecer o texto do dia 3. Olha, esse é um desafio meu, e na quarta-feira eu vou estar dizendo, olha, Aldo, o tema da redação foi esse, e o candidato que abordou a matéria tal do sábado, da sexta, da quinta, o que Aldo falou lá na CBN, você vai ver se eu não vou trazer isso. Então, se manter atualizado é fundamental, viu? Vou cobrar. Mas, olha, domingo, o que você acha melhor? É começar pela redação ou começar pelas questões objetivas? Veja, isso depende de como o candidato se sentir frente ao tema da redação. Uma coisa que todos nós sabemos que ele fará é que quando o fiscal autorizar abrir o caderno, ele vai buscar o tema da redação imediatamente.
Normalmente, por conta do nervosismo, a tendência é esse candidato não gostar do tema. Ele nunca vai gostar. Mas, ao fazer a leitura atenta do tema, dominando o assunto geral e os recortes que acompanham esse tema, aí ele vai decidir se o tema deixa ele um pouquinho confortável, ele pode escrever totalmente o rascunho, Aldo, mas minha sugestão é que ele não passe a limpo, que ele vá para 90 questões objetivas, porque essas questões podem ajudar a reflexão, e se não pontuarem, não fizerem um aponte diretamente com o tema, o candidato se afastou um pouquinho, e aí, menos nervoso, menos ansioso, ele pode passar limpo o texto, enriquecendo, amadurecendo a ideia. Agora, se ele, diante do tema, travar a ponto de não conseguir começar, ele deve ler os textos de apoio cuidadosamente e nem começar o rascunho. Se distanciar dessa redação com as questões objetivas, que com certeza vão ajudá-lo. E aí sim ele volta para o texto e finaliza, porque são poucos aqueles candidatos que começam pela redação, leem o texto de apoio, fazem um rascunho, passam a limpo, fazem leitura final e não passam um certo arrependimento de ter passado, porque eles queriam passar o rascunho a limpo depois, porque se deparam com uma questão que tem um texto que poderia ajudar, sabe, numa ideia um pouquinho menos profunda da redação. Quer dizer, escrever o rascunho é mesmo importante, né? Aí, pelo que você diz, é indispensável, né? Eu acho mesmo, porque, veja, eu não afirmo que o candidato não possa fazer uma redação muito boa, indo direto para o texto definitivo e pulando o rascunho, mas eu afirmo que essa redação muito boa seria ótima se ele tivesse feito o rascunho, Aldo. Tá certo. Agora, Fernanda, as provas elas mudaram muito, principalmente as provas do Enem. Essas provas elas sofreram uma grande modificação na elaboração das perguntas. Você tem alguma avaliação sua já dessa transformação, Fernanda? Aldo, as provas mudaram demais. As provas que você fez em seu vestibular, as provas que eu fiz, estão muito distantes do tipo de prova que esses candidatos estão enfrentando. Mas as provas atuais mostram o candidato, ele só vai se sair bem se ele souber ler de forma produtiva. É leitura produtiva, ler, entender, interpretar, contextualizar. Eu não estou falando só da prova de linguagens e da prova de redação, nem só de ciências humanas. Eu estou falando de ciências da natureza. Provas de física, química, biologia, tem questões que, sem saber regra, só com a capacidade de leitura bastante interpretativa, o candidato vai chegar à resposta certa. Hoje o Enem traz um excelente resultado para quem domina matemática, redação e linguagens. Essa prova do domingo com matemática é muito mais do que 60% da nota total do Enem, muito mais, já garanto. Então, assim, a grande mudança é que não há mais aplicação direta de fórmula, Aldo. Tem questões com situações problema que ele precisa identificar, textos que ele precisa interpretar para só aí ele buscar a resposta certa na múltipla escolha. Fernanda, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Aldo. Bom Enem para todos os nossos ouvintes e boa tarde a todos. Isso.